A semana toda está cheia, mas nessa segunda-feira mesmo a gente começa olhando de volta especificamente para a primeira turma lá do STF, porque hoje eles vão retomar os depoimentos das testemunhas de defesa dos réus no processo que está investigando toda a história da tentativa de golpe de Estado aqui no país. Nessa tarde de hoje, eles vão ouvir as testemunhas indicadas pela defesa do general Augusto Heleno, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O principal destaque dessa linha de testemunhas ali, dessa lista de testemunhas de hoje, é o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também foi indicado pela defesa do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Braga Neto. Queria começar já com a sua análise, Josias, porque a gente teve na semana passada uma série de depoimentos importantes que confirmam muito do que foi trazido ali no relatório da Polícia Federal, inclusive muito destaque para a atuação do Alexandre de Moraes, tanto no depoimento do Freire Gomes como do Batista Júnior. O que a gente pode esperar para essa semana de movimentação lá no STF, Josias? Estamos ouvindo agora, estamos assistindo, testemunhando essa oitiva das testemunhas de defesa, né? E até aqui não se revelaram úteis aos réus, né? E muito difícil que o Augusto Heleno, por exemplo, consiga extrair das pessoas que ele apresentou como suas testemunhas algo que lhe seja útil nessa ação penal. Marcelo Queiroga, por exemplo, que é ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, ele não tem nada a acrescentar. E o quadro que complica a situação do Augusto Heleno, ele é muito grave, né? E não será com depoimentos triviais que ele vai conseguir afastar. Então está lá na ação penal, tem, por exemplo, uma cena muito eloquente que foi gravada, que está registrada em vídeo, numa reunião que o Bolsonaro fez com os seus ministros em 5 de julho de 2022, portanto, um pouco antes da eleição presidencial. E está lá o Augusto Heleno dizendo que tinha conversado com o novo diretor da ABIN, àquela altura o Alexandre Ramagem, que comandava a ABIN, já tinha deixado o posto para concorrer a deputado federal. E ele diz que tinha conversado com o novo diretor da ABIN, que tinha montado um esquema para espionar os dois comitês eleitorais, o do Lula e o do Bolsonaro, para ver o que estava acontecendo na campanha. E aí ele mesmo dizia, o problema é se isso vazar, e vai complicar. E o Bolsonaro interveio para pedir a ele, olha, não prossiga né, com essa sua observação, depois a gente trata disso numa conversa em particular na nossa sala. E o Augusto Heleno não se conteve nessa reunião. Ele disse que se alguma coisa tiver que ser feito, palavras dele, né? Se alguma coisa tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes da eleição. Se tiver que virar a mesa, é antes da eleição. Isso tem que ficar muito claro. Quer dizer, alguém que diz algo assim numa reunião que estava sendo filmada se tornou, de fato, um réu indefensável. Muito difícil a situação do Augusto Heleno nessa ação penal. É quase que incontornável a condenação dele, assim como a do Bolsonaro e de outros tantos réus que estão encrencados agora no Supremo, né? Então, diante desse quadro tão eloquente, diante de provas tão fortes que foram providenciadas pelos próprios réus, né? Poucas vezes a gente viu uma produção tão efetiva de provas contra os réus produzindo provas contra si mesmos, né? Então, diante de um quadro assim, Natália, muito difícil vislumbrar alguma utilidade prática dessas testemunhas que foram arroladas pelo Augusto Heleno e por outros réus que também, cujas testemunhas também serão ouvidas nesta semana. Muito difícil extrair dessas testemunhas algo que seja útil, que possa socorrer os réus encrencados lá no Supremo, né? E abre-se a perspectiva de novas reações bruscas, novos surtos de irritação do ministro Alexandre de Moraes, porque se os advogados e as testemunhas produzirem muita embromação, já ficou claro na semana passada que o Alexandre de Moraes vai reagir com energia para evitar o que ele diz poderia ser
a transformação dessa ação penal num circo, né? Até uma injustiça com os artistas de circo, mas ele falou isso na semana passada. É muito importante o Josias levantar isso, né, Beatriz? Porque o que a gente viu essa semana foi justamente essa atitude do Moraes e a gente vem vendo essa movimentação, principalmente ali na fala do Freire Gomes, de tentar atenuar um pouco mais o que foi trazido no relatório da PF. Eu queria te ouvir sobre o que a gente pode esperar essa semana, especificamente hoje, com as testemunhas do Augusto Heleno, como que está o cenário dele hoje, mas também o que a gente pode esperar nesse sentido. Há a possibilidade da tensão aumentar, uma estratégia da defesa de tentar até produzir informação em cima dessa irritação do Moraes? Olha, só cumprimentar aqui, dar um bom dia para o Josias também. Eu não vou nem voltar na questão de qual é a situação do general Heleno, porque acho que o Josias expôs de uma maneira brilhante, recapitulando aí essa reunião na qual ele teve um papel ali importante e foi durante todo o governo Bolsonaro, foi um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro, emprestou sua legitimidade ali de integrante das Forças Armadas a esse governo, o governo passado, aliás. Então, é uma peça que, nesse cenário, a gente está vendo todas as informações coletadas pela Polícia Federal que só corroboram o papel que a gente já sabia que ele tinha, que era um papel muito próximo do ex-presidente Bolsonaro e dando apoio, né, a essa intenção golpista ali do ex-presidente, especialmente no que tange às críticas às urnas eletrônicas, né, e a questionar o processo eleitoral sem nenhum indício de que havia um fiapo de veracidade ali nas críticas que eram direcionadas ao sistema de urnas eletrônicas. Mas o que eu acho que a gente pode esperar, respondendo um pouco sua pergunta, é um protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, como a gente vem vendo na condução de todo esse processo. Ele não demonstrou, na semana passada, algo diferente do que ele vem demonstrando durante toda a condução desse caso, né? Uma firmeza, uma assertividade no sentido de indicar o rumo que ele quer que a coisa tome, não em termos do conteúdo, mas em termos de tratar aquilo com a devida seriedade que o assunto merece. A gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado. Então, o ministro ele mostra que ele não está lá para chicana, ele não está lá para brincadeira, ele está lá de uma maneira muito firme e assertiva. E por essa atitude dele, essa postura dele, ele é também criticado. E é claro que as defesas vão explorar isso da maneira que for mais conveniente para cada defesa de cada um dos acusados. Eu acho que isso faz parte da disputa de narrativas que se dá no judiciário, né? Mas aí, se alguma defesa sentir seu direito cerceado, vai ter que levar esse questionamento para o próprio Supremo e que tem corroborado todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes e a postura do ministro Alexandre de Moraes, seja com decisões na primeira turma, no plenário, seja em declarações dos ministros públicas e também de bastidores. Eles têm se mostrado unidos quanto ao apoio à ação do Moraes, em razão de esse tema ser, de fato, um tema que ameaçou a nossa democracia. Parece que o Supremo ele consegue ali algo que em outros momentos era impensável, que é se unir em torno de um assunto e da posição de um ministro, por mais que muitas vezes ela possa e tem sido questionada por advogados, né, que criticam esse protagonismo excessivo de um juiz na colheita de depoimentos, né? Porque há uma mudança ali no que se entende do papel do juiz na colheita de depoimentos para diminuir o protagonismo dele, isso quando a gente está falando em regra aí do processo penal, mas o ministro Alexandre tem conduzido esse caso indicando que é um caso fora da regra, ou seja, que ele vai ali ser muito firme e não deixar que as pessoas fujam das respostas e, se necessário, dar voz de prisão ou ameaçar a voz de prisão, como até aconteceu recentemente. É muito importante, né, Josias, Bia, destacar esse ponto da união, porque o clima daqui para frente vai só esquentar mais, né? No fim da semana, a gente vai ter as testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles o governador Tarcísio de Freitas, e aí esse ponto, com certeza, a gente vai entrar com mais destaque, que é a da visibilidade de tudo que está acontecendo lá no STF, né? A gente destacando aqui essa posição do Moraes mais firme, mas, de certa forma, é o trabalho deles mesmo. A questão é que a população está olhando muito mais para esse julgamento do que para outros, né? Só para a gente amarrar aqui esse ponto, o clima vai esquentar até o fim da semana, Josias?
Pode esquentar, não é? Porque agora é muito curioso o que está acontecendo em relação ao Alexandre de Moraes e as queixas que são feitas quanto ao comportamento dele. Houve coisa muito parecida na época da condução do processo da Lava Jato, lá na 13ª Vara de Curitiba. Também ali o Sérgio Moro, por vezes, fazia intervenções que eram consideradas meio fora da curva, né? Ele teve altercações verbais muito ácidas com o então advogado do Lula, o Cristiano Zanin, que hoje é ministro do Supremo, né? Depois a substituta dele também, a Gabriela Hart, numa das inquirições que fez ao Lula, quando o Sérgio Moro já tinha deixado a 13ª Vara, ela também foi muito ríspida com o Lula e chamou atenção na ocasião que ela tivesse esse comportamento, né? Estava, afinal de contas, diante de um ex-presidente da República, né? Então, por assim dizer, natural que juízes se comportem diante da condução de processos relevantes, quando estão sob holofotes, se comportem dessa maneira, né? Até acho que o Alexandre de Moraes, assim como o Moro lá atrás, nem precisavam disso, né? Quando você está numa posição de poder e um juiz, na condução de um processo, ele está em posição de poder em relação ao investigado, em relação ao réu, ele não precisa ser arrogante, né? Então, acho até que o Alexandre de Moraes poderia dosar as suas intervenções, mas, diferentemente do que aconteceu em relação ao processo da Lava Jato, que foi anulado com base em procedimentos observados na primeira instância, aqui nós estamos falando de um caso que corre já no Supremo, né? Então, lá na frente, ainda que agora alguns advogados se mostrem até animados diante da perspectiva de poder contestar, eventualmente, uma ou outra intervenção, um ou outro procedimento, despacho do Alexandre de Moraes, é muito improvável que o Supremo vá desfazer a si mesmo no futuro para anular alguma das decisões que serão tomadas no âmbito dessa ação penal da tentativa de golpe, né? Então, a chance de ter alguma nulidade processual aqui nesses procedimentos é muito improvável, né? Porque, primeiro, o Alexandre de Moraes está referendado pelos seus pares. Nós temos acompanhado os julgamentos da primeira turma e ali tem sido até aqui unânimes as deliberações, né? Então, todo mundo está acompanhando os votos do Alexandre de Moraes. E também no plenário, ali não por unanimidade, mas por maioria de votos, o plenário do Supremo também tem referendado as deliberações do Alexandre de Moraes. Então, como disse Natália, é muito improvável que lá adiante, a despeito da animação dos advogados do Bolsonaro e outros réus com eventual questionamento ao comportamento do Alexandre de Moraes, não se vislumbra a hipótese de o Supremo, como disse, anular a si mesmo para eventualmente refazer ou desfazer decisões que sejam tomadas no âmbito dessa ação penal. Então, parte do jogo, esses arroubos do Alexandre de Moraes compõem a coreografia que é comum observar no Judiciário, não só no Supremo, mas também em instâncias inferiores, e aqui nesse caso específico, a possibilidade disso resultar em nulidade é praticamente inexistente. Eu diria que numa escala de 0 a 10, a possibilidade de o Supremo anular algum procedimento dessa ação penal é de -11, Natália. E só para a gente encerrar essa parte, queria até aproveitar para tirar uma curiosidade aqui com a Beatriz, porque quando a gente está falando dessa questão do Moraes ter um protagonismo, mas está sendo acompanhado pela turma, a gente muito rememora a questão do Fux, né, que está sendo colocado ali pelos bolsonaristas como a ponte maior entre os bolsonaristas e o STF no momento. Como que ficou essa questão dentro dessa discussão da unidade, até de acompanhamento dessas audiências, Bia, para a gente esperar também daqui para frente? Eu acho que o Fux, quem manifestou alguma divergência, vem manifestando alguma divergência em alguns pontos que animam, de fato, os bolsonaristas, mas que são pontos, por exemplo, com relação à dosimetria da pena que vai ser aplicada, e aí não necessariamente ao núcleo que encabeçou essa tentativa de golpe, mas as pessoas comuns que estavam ali no 8 de janeiro,
que vem a ser, no fundo, uma composição muito mais próxima ao que vem buscando o Congresso também, né? O Centrão, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, na tentativa de deixar de lado a ideia de uma anistia mais ampla, que beneficiasse, por exemplo, o Bolsonaro, os militares, os financiadores aí dessa tentativa de golpe, em troca de olhar para esses cidadãos comuns que estavam ali no dia 8 e que, sim, estavam fazendo parte dessa tentativa de golpe, pois depredaram os patrimônios com o intuito de tentar reverter um resultado de uma eleição legítima e democrática realizada. Agora, eu estava ouvindo o Josias falar e me lembrou, Josias, da frase do ex-presidente Bolsonaro na entrevista aqui para o UOL, para você e para a Carla, que ele fala assim, que ele não vê chance de ganhar no Supremo, porque se ele for condenado e recorrer, é como brigar com a mulher e reclamar com a sogra, né? De certa maneira, não pelos motivos que o ex-presidente Bolsonaro coloca na entrevista, mas ele tem alguma razão, e quando eu falo que não pelos motivos, é porque ele diz que já está todo mundo com a consciência ali formada no Supremo, então não tem o que fazer, né? Que vão condená-lo, sugerindo que é um juízo político, né? Então, não é por esta razão, que é como brigar com a mulher e reclamar com a sogra, mas, de certa maneira, não tem muito espaço para recorrer, porque é o que você disse, porque o Supremo, ele revê muitas decisões dele mesmo, o STF, inclusive é criticado por isso, muitas vezes, por gerar aí uma instabilidade na jurisprudência, digamos assim. Então, decisões das turmas muitas vezes são revistas pelo plenário, o próprio plenário muda de posição com relação a temas importantes, mas neste caso em especial, eles estão realmente formando uma unidade muito forte em torno das decisões do ministro Alexandre de Moraes e de decisões que mostram que o Supremo não vai aliviar para os que estão envolvidos nessa tentativa de golpe.